UFC 313 chegando e nesse vídeo nós vamos fazer uma prévia da luta principal da noite. Alex Índio Mão de Pedra Lenda Poatan versus Magomed Cara Pálida Frio Calculista Ankalaev. Primeiro eu quero dizer que lutadores de alto calibre, eles possuem muitas camadas, possuem muitas cartas na manga para fazer aquela canastra real ou aquela canastra de ás a ás ou até mesmo a canastra suja. Muitas dessas camadas são invisíveis aos nossos olhos. Elas são como coringas que potencializam a mão jogada. Eita, quem é viciado em balatro aí? Nós já vimos lutadores que possuem apenas um ou dois golpes matadores, mas eles potencializam esses golpes com uma disciplina tática para fazer o adversário cair nesse golpe. Mesmo o oponente sabendo onde não pode ir, ele é direcionado para a armadilha sem perceber. Muitos lutadores possuem golpes simples, básicos, mas trazem junto o coringa da imprevisibilidade, ou velocidade, precisão ou a força. O que eu quero dizer com isso é que o Ankalaev é um desses combatentes que demonstram para nós uma luta simples, básica, até monótona em alguns momentos. Porém, ele traz esses coringas que fazem a sua mão de pôquer mais baixa pontuar alto. E outro, o russo é acusado às vezes de fazer lutas monótonas, mas se olharmos o currículo, metade das suas vitórias no UFC foram por nocaute e tem 6 vitórias no primeiro round. Por tudo isso que eu disse, o Ankalaev está em uma subida com 13 lutas sem perder. É por isso que essa luta, assim como todas as outras, será difícil para o campeão. O bom é que o Alex Poatan pega os melhores do planeta na sua categoria e às vezes faz parecer fácil. Por isso nós temos muita confiança de que ele manterá esse cinturão. Mas vamos embora olhar algumas armas que o Ankalaev vai trazer. Primeiro, o chute de canhota. Geralmente o chute do canhoteiro com a perna de trás é muito bom. E nesse caso não é diferente. Ankalaev tem um chute rápido e preciso que ele pode usar isolado ou no final de uma combinação de mão. Mas não é só o chute circular que ele utiliza com essa perna. O seu chute frontal também é perigoso. Contra o Langiabula, o Magomed viu que o adversário estava com a guarda alta nas laterais, então desfere um chute pelo meio muito rápido que conectou e levou o adversário à lona. E o outro ponto do Ankalaev, e esse o mais perigoso na luta em pé, são 2 pontos na verdade. Cruzado de direita, que está na frente, e o direto de esquerda. O Poatan tem como marca registrada o seu cruzado de esquerda, que está na frente da base de destro. E o Magomed tem o cruzado de direita como sua identidade. Além da diferença de base, uma outra diferença é que o Poatan, na maioria dos casos, utiliza o cruzado no seu ataque, caminhando para frente. Já o russo, na maior parte das situações, ele usa esse cruzado com a mão da frente de contragolpe, quando se movimenta para trás. Esses 2 golpes do Ankalaev se alternam durante a luta toda. Às vezes é um cruzado de direita, às vezes é só o direto e em alguns momentos são os 2 golpes em forma de combinação. E são esses golpes que fazem a sinergia com algumas capacidades físicas e mentais do Ankalaev. São aqueles coringas que eu citei no início do vídeo. De muitos eu posso citar 2: paciência e movimentação. Paciência para esperar o adversário errar e movimentação para evitar os ataques enquanto o adversário não erra. Olha esse cruzado de direita que está na frente, ele joga na entrada do adversário. Em todas as lutas, ele está sempre preparando esse golpe. Veja essa luta contra o Anthony Smith. Quando ele luta com adversários que jogam na base de destro, a mão da frente do oponente trabalha um pouco mais baixa, porque é a mão do jab, também é mão para medir a distância e tudo mais. E é justamente essa abertura que o russo procura explorar. Olha, no direto do americano, o Ankalaev joga o cruzado de direita, por várias vezes isso acontece. Na luta contra o Blachowicz, mesma coisa, direto do polonês e contragolpe do Ankalaev. Mas não é só no direto. Quando o Blachowicz joga o jab, o russo joga o cruzado por cima. E esse aqui contra o Pratnyu, o Ankalaev tira a cabeça para dentro, desferindo um cruzado de direita de encontro que pega no queixo. Temos também contra o Ion Cutelaba. Na primeira luta entre eles, Ankalaev usou chutes altos para balançar o brabo Cutelaba, e o árbitro interrompeu, talvez precocemente. E aí, como essa interrupção foi suspeita, com apenas 38 segundos de luta, o UFC colocou os 2 para brigarem novamente 6 meses depois, e nessa segunda luta não teve dúvidas quanto ao desfecho. Teve knockdown com direto isolado e depois teve o cruzado de direita combinando com a canhota para fechar a fatura. E contra Nikita Krylov, qualquer passo em falso na distância da mão da frente e o cruzado vem tinindo. E por tantas lutas ele demonstrar o mesmo golpe, hoje os adversários estão cientes do cruzado de direita do Magomed Ankalaev. Todos sabem dessa arma e procuram bater na distância,
tocar e sair na postura para não tomar esse golpe. E é por isso que às vezes a luta fica mais devagar, porque os adversários têm um certo receio de atacar e quando atacam muitas vezes é de maneira mais tímida, certo? O Ankalev é frio e calculista para esperar o adversário se expor ou cometer um erro de distância. E se o adversário manter a distância o tempo todo com receio de entrar, o russo vai se manter marcando pontos na distância só o suficiente para vencer sem precisar sair da sua zona de conforto. O Ankalev é bom em fazer o adversário lutar no seu ritmo. Agora, se o adversário acelerar, colocar volume de golpes, aí o Ankalev é obrigado a sair da mão. O russo basicamente luta quando o adversário luta. Se o oponente fica na segunda, o Ankalev também vai de boa. Se o oponente acelera, o russo é obrigado a acelerar. E quando o adversário acelera para cima do Ankalev, uma das respostas é derrubar. Quando o russo não consegue se movimentar a tempo para evitar o golpe ou colocar o seu boxe de encontro, ele escolhe agarrar para colocar no chão. Foi assim que ele derrubou o Ozdemir e o Nikita Krylov. E foi assim também que ele decidiu aplicar o seu wrestling em cima do Jan Blachowicz, porque essa luta estava muito parelha em pé, o russo estava confiante nessa área, mas quando a canela começou a doer de tanto chute do Jan, ele precisou partir para a luta agarrada. E uma observação é que na grade, o Jan Blachowicz estava conseguindo se defender muito bem, porém no meio do octógono, o russo conseguia aplicar as quedas. O russo não é o Khabib para derrubar na grade, mas quando entra em queda no meio do octógono, aí ele é muito eficiente. E agora o que o índio Poatan irá trabalhar? Primeiro, chute na canela. Ele vai chutar a perna da frente do canhoto. Mas assim como na luta do Poatan contra o Jamal Hill, que é canhoto, o campeão terá que contornar este porém com o Ankalev também, porque essa base de canhoto é com a perna direita na frente. Isso quer dizer que para o Poatan chutar por fora da perna da frente, ele vai ter que chutar também com a sua perna da frente. E esses chutes, eles são rápidos, mas não são tão fortes, contundentes como um chute com a perna de trás. Além de precisar ter mais cuidado com um possível contragolpe do Ankalev. Outra qualidade do campeão é que ele tem um tempo de chute muito apurado. São desferidos com um time absurdo, quando o adversário menos espera, e isso impossibilita o contragolpe. Além disso, como eu já falei bastante em outras ocasiões, o Poatan chuta sem virar o quadril. E esse chute pela metade permite ele voltar mais rápido para a postura. Não é um chute que eu recomendo você fazer em casa, porque chutar de frente se expõe para o contragolpe, só que com o Poatan é diferente, o cara tem as manhas. É aquele ditado que primeiro você conhece todas as regras para depois quebrá-las. Você adapta as técnicas para melhor servir você. Mas aí você pode pensar, pô, se é complicado assim chutar, correr esse risco, então é melhor não chutar, né? Por que não usar apenas outras armas? Mas a questão é que chutar as pernas do desafiante será de extrema importância. A exemplo disso é a luta do Ankalev com o Jan Blachowicz. Foi muito difícil para o Jan entrar com seus diretos nesse combate, e o que seria uma ótima arma contra um canhoto, porém o cruzado de direita do Ankalev na entrada do adversário é sempre embaçado. Veja, quando o Jan ataca com direto, o cruzado vem automaticamente. E para lidar com esses golpes, o polonês utilizou muitos chutes por dentro da perna do russo. E isso é difícil de fazer, porque você não está acostumado a chutar por dentro da perna do adversário, que já é mais fácil de bloquear, porque o joelho da perna da frente do canhoto fica naturalmente apontado para dentro. Então, para bloquear o chute, basta subir levemente o joelho em linha reta. É louco porque a perna está ali, né, na frente, dando mole. Para quem gosta de chutar, a vontade de meter a bica sem dó nessa perna da frente é muito grande. O problema é que só tem osso desse lado, e a gente já viu acontecer acidentes graves quando se chuta sem dó no lado da perna que só tem osso. O Jan Blachowicz chutava que doía em mim, mas depois de meia dúzia de chutes nessa região, a canela do russo já começou a arder. E esses chutes mais perto do tornozelo não atingem só a tíbia, como músculos e tendões que comprometem severamente a movimentação. E esse é o objetivo principal, desacelerar o Ankalev. E aí, uma vez que a perna da frente está machucada, pode acontecer duas coisas. O desafiante mudar de base para proteger a perna machucada, e aí o Poatan vai poder chutar a panturrilha da outra perna, e esse é um golpe que tem um efeito tão devastador quanto o chute por dentro, ou até mais. Além disso, nessa base o russo fica mais limitado para defender, atacar ou contragolpear. Agora tem outra coisa que acontece quando a perna da frente está machucada. Ele vai começar a entrar em queda. Uma vez o Ankalev deu uma entrevista que
ele não iria nem tentar colocar o brasileiro no chão, queria sair só na mão com ele. Mesmo que isso seja verdade, na hora que o campeão conseguir minar as pernas do Ankalaev e começar a crescer na luta em pé, com certeza o desafiante vai tentar levar essa luta para o chão. E é aqui que o Poatan vai finalizar a luta. Em uma entrada precipitada do Ankalaev, o Poatan vai encaixar o bração comprido no pescoço do russo, como já ensaiou várias vezes em outras lutas, mas dessa vez vai ser a Vera. Vai fazer o Ankalaev dar os 3 tapinhas. Essa obviamente é a minha torcida. E não custa eu fazer um exercício gostoso de imaginação aqui. Claro, é difícil, mas não é impossível. Também era muito difícil um magrinho do kickboxing com 33 anos entrar no UFC, se tornar campeão dos médios em 6 lutas e depois de um ano o mesmo magrinho se tornar campeão dos meio pesados. Para o Poatan, impossível é apenas uma palavra. E se você quer saber, esse será o meu palpite no UFC Fantasy e eu torço para fazer a pontuação máxima nessa luta. Tá bom, Vitor Miranda, mas se esse plano da guilhotina não funcionar? Basicamente, o Poatan vai continuar maltratando na distância. Chute na panturrilha, jabs na barriga, chute no corpo, chute na cabeça. O Poatan vai mesclando golpes em todas as partes do corpo para construir o nocaute com o seu cruzado de esquerda. Se o adversário estiver firme na missão de manter a guarda sempre alta para não tomar esse golpe, o Poatan vai batendo e movimentando para vencer na pontuação. Mas dessa maneira o Poatan vai estar cutucando a onça com vara curta, né? E essa é a ideia. Tirar o russo da zona de conforto. Em certos momentos, se o Poatan acelerar a luta para se manter na frente da pontuação e obrigar o Ankalaev a sair do seu casulo, o russo pode se expor. Um exemplo é a luta do Ankalaev contra o Walker. O Johnny Walker fez um excelente primeiro round, muito ativo, colocando uma grande quantidade de golpes que deixaram o russo na defensiva. Ficar na defensiva até que não é um problema para um lutador canhoto e contragolpeador como o russo Ankalaev, desde que ele encontre as aberturas para responder os golpes do adversário. Só que como os golpes do brasileiro são muito criativos e imprevisíveis, isso dificultou demais qualquer resposta do Ankalaev. Então, para o segundo round, o russo ajustou a situação e mudou seu estilo de luta, de contragolpeador frio para atacante agressivo. E é nesse momento, com o Ankalaev buscando a luta, o cruzado mágico do Poatan pode conectar no queixo do desafiante. Certamente será uma luta muito tensa para nós brasileiros. Veremos o Ankalaev paciente, tático para não entrar nas armadilhas do campeão. Por outro lado, teremos Poatan também paciente e tático para não entrar nas armadilhas do desafiante. E enquanto isso, a gente vai comendo as unhas. Mas o que vocês acham, meus amigos? Comentem aqui embaixo e a gente vai se ver na sexta e no sábado na bancada do UFC Fight Pass para curtir este evento junto. Feito, beijo no coração e até lá.